Hoje, a nossa conversa é sobre um sentimento que é muito profundo e, na maioria das vezes, silencioso: a solidão materna. É uma dor que muitas mães sentem, sabe? Muitas vezes em segredo. E aqui a gente vai tentar entender o que isso significa e por que é tão, mas tão importante a gente colocar luz sobre esse assunto. Essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito, né? A solidão na maternidade é uma coisa invisível. Ela vai totalmente na contramão daquela imagem de felicidade constante que a gente vê por aí nas redes sociais, em todo lugar. É uma dor que fica por dentro, que nenhuma foto consegue capturar. Então, para começar, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que essa solidão é uma dor tão forte e ao mesmo tempo tão invisível? Ela acontece ali nos bastidores, sabe? Longe de qualquer plateia. É muito importante a gente entender uma coisa: solidão materna não é sobre estar fisicamente sozinha, não é isso. É sobre sentir um abismo, um vazio imenso entre a pressão de fora para ser uma mãe perfeita e a realidade de dentro. É o vão que existe entre o ideal e aquilo que é humanamente possível. E aqui está o centro do conflito, o X da questão. De um lado, essa expectativa social de uma jornada que é, sei lá, perfeita, sem esforço. E do outro lado? Bom, do outro lado está a vida real. O cansaço mental, o peso de tomar 1000 decisões por dia, o medo constante de estar fazendo alguma coisa errada. É exatamente nesse espaço que a solidão se instala e, infelizmente, cresce. Mas olha, essa solidão vai ainda mais fundo. Nesta segunda parte, a gente explora uma ideia que é fundamental. É totalmente possível se sentir só, mas muito só, mesmo com a casa cheia. A chave aqui não é ter gente por perto, mas sim ter compreensão. Pois é, ter um parceiro, família, amigos, nada disso resolve o problema automaticamente. Porque o que falta, de verdade, não é a presença física das pessoas, mas uma conexão de verdade, uma empatia com o que a mãe está vivendo na pele. Então, o que seria essa tal compreensão na prática? É um apoio que vem de um lugar mais profundo. É ter alguém que consegue enxergar as cargas que ninguém vê, o cansaço que não é físico e a vulnerabilidade que se esconde atrás daquela fachada de força. E essa citação, ela é de uma força incrível. Resume perfeitamente a dor de ser um alvo constante de conselhos, de palpites, de julgamentos, quando tudo que se precisa, na verdade, é de um ouvido atento. É um isolamento que nasce justamente no meio de todo esse barulho. E aí vem aquelas frases, né? Ah, isso é normal, calma, vai passar. Muitas vezes a intenção é boa, claro, mas o efeito pode ser o de invalidar o que se está sentindo naquele momento. Essas frases meio que fecham a porta para uma conversa real, fazendo com que a mãe se sinta ainda mais sozinha e incompreendida. Agora, vamos pensar um pouco no custo de tudo isso. O custo desse silêncio, dessa falta de compreensão por muito tempo. O que acontece quando essa solidão vira moradora fixa? O impacto na identidade de uma pessoa pode ser devastador. Aos poucos, a mulher que existe por trás do papel de mãe vai sumindo, vai se apagando, como se fosse engolida por uma avalanche de demandas e expectativas que nunca acabam. É assim que a alegria vai sendo drenada do dia a dia. Aquilo que antes era feito com carinho, com afeto, de repente vira uma obrigação, um processo mecânico. E isso só alimenta ainda mais aquele sentimento de vazio. Mas e se a gente olhasse para essa solidão de um outro jeito? Não como um sinal de fracasso. Essa é talvez a parte mais importante da nossa conversa. É possível ressignificar essa experiência. A solidão não precisa ser o fim da linha. Essa é a pergunta que assombra, né? O medo de que sentir tudo isso signifique não ser uma boa mãe, não estar dando conta do recado. É um pensamento que gera muita angústia. E a resposta é um sonoro e firme não. Não é fracasso. Pelo contrário, esse sentimento pode ser visto como um alerta do nosso sistema interno, sabe? Uma luzinha que acende no painel dizendo que algo precisa de atenção urgente. Esse alerta, na verdade, é um diagnóstico bem claro. Ele está mostrando que algumas necessidades humanas básicas ficaram para trás. A necessidade de se conectar de verdade com outras pessoas, de ter um tempo para si, de ter conversas que não girem só em torno do universo infantil. Certo. Então, se é um alerta, qual é o próximo passo? O que fazer? Esta última parte é sobre isso. Os passos práticos para se reconectar, consigo mesma e com o mundo ao redor.
Sim, o caminho de volta existe, e ele pode ser resumido em 3 passos bem claros. Só de saber que existe uma solução, que ela é gerenciável, já dá um certo alívio, uma esperança. Vamos ver quais são esses passos. O primeiro passo, talvez o mais difícil, precisa ser ressignificado. Pedir ajuda não é um atestado de fraqueza de jeito nenhum. É um ato de coragem imenso. É sinal de autoconsciência e de força. E o que seria uma rede de apoio de verdade? Não é sobre quantidade de gente, mas sobre qualidade. É sobre estar perto de pessoas que somam, que oferecem um espaço seguro para a gente ser quem a gente é, para ser vulnerável, sem aquele medo constante de ser julgada. E aqui a gente chega numa ideia que pode transformar tudo. Amor de mãe é, em si, um ato de resistência. Pensa bem, lidar com todas as dificuldades, com o cansaço, com a solidão, tudo isso é um exercício diário de resiliência, de pura força. Para a gente terminar, fica essa reflexão. E se cuidar de si, tirar um tempo para si, não for egoísmo ou um luxo, mas sim o maior ato de resistência de todos. Talvez seja justamente esse o segredo para continuar amando e cuidando com inteireza e com força de verdade.